Hoje nós estamos no dia 13 de novembro de 2024 e numa série de 8 lives, essa é a quinta, com a nossa irmã Graça Mello, que é jornalista, auditora, membro da Sociedade Teosófica desde 2011, colaboradora da Loja Teosófica Florianópolis e tesoureira da Seção Nacional. Ela vai estar conosco num tema muito lindo, que é basicamente a formação do universo. E, para tanto, vamos fazer uma posição confortável para fazermos uma prece. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal ao seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós nos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para ser vivos. Nós invocamos vossa bênção sobre todo aquele que tem de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servi-los. Que os mestres de sabedoria e compaixão protejam tanto a nossa reunião quanto a egrégora que está presente aqui conosco, fazendo uma camada de luz para que energias e forças radiantes de luz possam iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, abrir a nossa mente, a fim de que possamos auferir esses nossos conhecimentos através da nossa irmã, Graça Mello. Aqui a loja Teosófica Estrela d'Alva, em Juiz de Fora, deseja boas-vindas. Bem-vinda, Graça. Obrigada, querida. Então, aqui já está compartilhado, né? Hoje é a nossa quinta apresentação, 13 de novembro, como a TT falou, de um total de 8. Então, estou marcando ali os totais. O nosso tema, o universo, a vida e o homem, então, é contado pelas memórias da sabedoria antiga. E nós fechamos 2 dos nossos 4 temas. Tem tamanhos diferentes, né? Mas daqui para frente a gente vai ter 2 temas em 4 dias. Hoje é o quinto, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Isso. Nós vamos ter 2 temas para 4 apresentações. E tivemos 2 para outras 4. Mais ou menos o seguinte, sendo que o primeiro ficou um dia só e o demais ficou por conta do despertar do cosmos. Aí nós temos esse nome engraçado aqui, vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu só lembrar da nossa frase, a famosa frase:
as instruções de todas as tradições, de toda essa antiga sabedoria, só podem, então, ser compreendidas através de três coisas: da análise da natureza do cosmos, que é o que nós estamos fazendo, da natureza do homem, vai ser o nosso próximo tema, mas mais ou menos a gente já entrou alguma coisa, e finalmente da meta para a qual todo progresso evolucionário tende. É aquela história de saber qual é a estação final para onde nós vamos e quais são as estações que vêm antes. E por que é que nós temos que superar a parte mais difícil, que é essa que a gente vive agora, mas não agora no presente, nesse presente 2024, não. É essa que a gente vive agora desde que espírito e matéria se equilibraram. Muito bem, então essas nossas fontes. Hoje nós vamos dar um pouco mais de prioridade à doutrina secreta e entramos no nosso tema. Há dias e noites, e filhos antes de morrer. Assim nascem todos os mundos. Será que significa isso, né? A gente vai ver. Eu optei, são vários tópicos, mas todos eles acabam levando a esse ponto aqui. Inclusive, tem um aspecto extremamente inédito, além de ser sensacional. Voltamos àquela nossa tela com os 7 planos da manifestação. Os 2 temas que nós vimos anteriormente, tudo que a gente falou até agora, aconteceu dentro desses planos que estão definidos pelo triângulo. Primeiro, segundo e terceiro plano. Então, hoje, nós vamos ver o que acontece no 4º, 5º, 6º e 7º plano. A regra do jogo que está embutida aqui nesse círculo, que representa aqui é um círculo dentro de um quadrado. Mas vamos deixar o quadrado para depois. Então, tudo que a gente viu até agora ocorreu no primeiro, segundo, terceiro plano. Ou seja, aquele primeiríssimo tema veio antes, aquele momento da 7ª vibração, da 7ª eternidade. Ele veio antes desse primeiro plano, que é antes da manifestação. Quando a matriz é montada, quando chega o filho, o segundo logos, nós temos então o primeiro plano, que vai descer. A tendência aqui é sempre descer. Mas nesse momento, agora, nós encerramos basicamente o terceiro plano e vamos ver o que acontece naquele círculo. O triângulo são os momentos, os planos pré-cósmicos, ou seja, o cosmos ainda não existia. E do 4º plano em diante, o cosmos passa a existir, que é aquele momento da impressão do pensamento divino. Então, puxando esses 4 planos aqui para o lado, o que vai acontecer aqui dentro? A gente vai ver um monte de bolinha, né? Essas bolinhas vão botar um tamanho grande. O que é que significa? Esse, então, é um modelo de cadeia planetária. Da nossa e de todas as outras. Todo o cosmos, tudo que a gente existe de planeta, existe essa cadeia planetária. Vamos descobrir o que é isso. Essa aqui é a nossa lâmina-chave, para a gente vai voltar depois de novo, para não nos perdermos, para a gente estar sempre se situando. Muito bem. O que é uma cadeia planetária? Cadeia planetária é um circuito de 7 globos e pode ser simbolizada como situado no arco do círculo. Então, a gente tem 6 globos dentro, como se estivesse dentro do círculo, e um globo fora, em que, na nossa Terra, ou qualquer planeta visível por nós, está no ponto mais baixo do ar. Então, está ali, o globo D. Para facilitar a referência, esses globos são chamados pelo nome das letras A, B, C, D, E, F, G. Então, a gente vai observar que existe uma
descendência, né? O A desce para o B, o C para o D. Depois sobe para o E, o F, para o G. Muito bem, isso é um modelo de uma cadeia planetária. O que é que vai acontecer nesses globos? Esses globos, esse circuito, acho que é chamado ronda, é o circuito do impulso da vida, da onda da vida. Então, começa no globo A, vai descendo, passa pelo D e sobe. Isso significa que passou uma onda, né? O que passa de globo em globo? O impulso da vida, a onda da vida. As mônadas peregrinas, que são obrigadas a peregrinar por todos os reinos e por todos esses. Isso aqui nada mais é do que o grande cenário da evolução. O nosso cenário da evolução tem esse modelo. Ah, mas ali em Vênus vai ter esse modelo? Vai ter esse modelo. E fora da nossa cadeia planetária, vai ter esse modelo? Vai ter esse modelo. O Sol tem esse desenho? Tem esse desenho, da cadeia planetária, né? Onde os globos A e G estão lá naquele quarto plano. O B e o E no terceiro plano. O C e o E no segundo. E somente o globo físico está no plano físico. Por que plano físico? Os outros não são planos físicos? Não, eles não são planos físicos. É aqui, no globo D, nesse plano mais baixo, que a matéria encontra sua máxima densidade. Né? Ali o Barboca diz assim, recapitulando a onda da vida humana, então ele agora está se referindo especificamente à onda da vida humana. Está passando por sua quarta ronda. O que é uma ronda? É uma passagem. É um circuito. Lá em cima, a cadeia planetária é um circuito de 7 globos. Quando a vida, o impulso da vida, a onda da vida, desce, depois sobe, fechou uma passagem, um circuito, que o Sinnett combinou com o Mahatma, que ele chamaria de ronda. Né? Então, está passando por sua quarta ronda ou sua quarta passagem no globo D, dos 7 globos manifestos ou rupa loucas, né? Rupa é corpo, né? Loucas é locais. Se o Sinnett, em vez de ser um inglês, fosse um brasileiro, e tivesse nascido no Nordeste, no interior, por exemplo, em vez de ronda, ia se chamar arrodeio. Arrodeou. Em inglês é around, né? Então, um arrodeio, rodeou um circuito completo, de A a G. É um circuito completo, é uma ronda. Né? Mas, felizmente, foi chamado de ronda porque o Sinnett era um inglês, um lord inglês. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Desce aqui a onda da vida, vai descendo de globo em globo e vai subindo. Então, isso é uma ronda. Ou, na verdade, o nome oficial é um tipo de Manvantara. É um Manvantara planetário, um Manvantara dos globos. Né? Então, como muito Manvantara e muito Pralaya, o Sinnett estava se confundindo, por isso que eles combinaram que se chamaria Ronda. Tá? E a cadeia planetária é a estrutura completa. Esse é o cenário da evolução em qualquer planeta, em qualquer sol, em qualquer satélite. Os planos cósmicos, né? Aqueles 4 planos. Então, vamos lá. Aí. O quarto plano recebe o nome de mundo arquetípico. O terceiro plano, de mundo intelectual ou criativo. O segundo plano, de mundo substancial ou formativo. E o primeiro plano, mundo físico ou material. Muito bem. Onde estão esses planos? Nós queremos ver, né? Nós queremos saber se o James Webb, aí, o telescópio, ou o Hubble, conseguiu pegar. Não conseguiu,
porque esses três planos superiores aqui a nós, não são visíveis aos nossos olhos físicos. Isso não deve surpreender demasiadamente a gente, porque no próprio globo D existem coisas que não são visíveis a nós. Por exemplo, é sabido que os animais têm uma acuidade visual e auditiva maior do que a nossa. Então, nos bancos japoneses, tá cheio de passarinhos presos na gaiola. É a coisa mais esquisita da gente ver passarinho dentro de gaiola, dentro de um banco. Sabe para quê? Para eles avisarem dos terremotos. Eles ouvem muito mais do que a gente. Quem tem gato sabe que às vezes o gato fica numa posição de fuga, arregala, as pupilas incham, ele olha para um determinado ponto, você acompanha o olhar e o que tem ali? Absolutamente nada. Ou seja, mesmo dentro do mundo físico, aqui do primeiro plano, existe muita coisa que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos. Então, todos os outros globos que estão em planos acima do nosso não são visíveis de forma nenhuma, nem para nós, nem para os gatos, nem para os cachorros, nem para os passarinhos e nem para o James Webb ou para o Hubble. Tá? Não são visíveis. O que é que... Por que eles não são visíveis? Porque o quantum de matéria é muito inferior ao nosso plano físico. Muito inferior. O quantum de espírito ele vai arranjando e esse quantum de matéria vai descendo, como naquele gráfico do senhor Wundt, né? O alquimista que a gente viu na outra quarta-feira. Ou seja, a quantidade, quantum de matéria e espírito se entrelaçam. E aí, no nosso quarto plano, na nossa terceira ronda, na quarta ronda, aliás, na quarta passagem do globo D, é que vai se alcançar. Isso aqui levando em consideração o total das 7 rondas. E aqui, sua conexão com a internet está instável. Vamos rezar aqui para não dar nada, né? Então, na quarta passagem, quarto circuito, quarta ronda, globo D, é o momento em que se atinge aquele ponto ali. É o ponto do equilíbrio entre espírito e matéria. Daqui para frente, vai de novo diminuir o quantum de matéria e aumentar o quantum de espírito. Por isso que a gente tem que correr atrás também. Porque ou a gente faz isso, ou a gente fica atrás. Não dá. A gente tem que acompanhar o movimento, a natureza desse cenário em que a gente evolui. Tudo foi diferente para trás e tudo vai ser diferente para frente. Na primeira ronda, por exemplo, apenas um elemento tinha sido desvendado, era trazido, que foi o fogo, mas não o fogo como nós conhecemos hoje. Era uma espécie de radiância mais semelhante ao Akasha. No segunda, terceira e quarta ronda, que é a nossa, apareceram então a terra, o ar e o fogo. E agora está semi-descoberto o éter, que é o quinto elemento. E ainda existem 2 novos elementos que só vão ocorrer mais tarde, nas próximas rondas. E também nos nossos 5 sentidos, a Terra também tem 5 sentidos, que acompanham os 5 sentidos do homem. No momento que se seguirá, ainda possivelmente dentro dessa ronda, o ser humano vai desenvolver um 6º sentido. Assim como a Terra também terá o seu 6º sentido. Esse é o momento em que todas as pessoas na Terra terão a vidência desenvolvida. É o nosso 6º sentido. A vidência e a clareaudiência. É normal, vai ser normal, mas aí ninguém pode precisar esconder alguma coisa, né? Porque eu vou ser vidente, mas todo mundo vai ser também. Ou seja, não é hora de esconder nada.
O portal da transparência vai ser entre nós mesmos, de cérebro para cérebro, de mente para mente. Então, aqui, o nosso sentido dos planos é o quantum de matéria em relação ao quantum do espírito. E a gente chegou exatamente no meio. Todas as inteligências existentes, que a gente chama de Jianshuhan, ou de anjos, em outra tradição, ou de Budas, espíritos planetários, muda o nome, né? Bodhisattvas, os nomes alteram, mas o significado é o mesmo. Todos eles são seres, digamos, celestiais, porque todos eles passaram por esse ponto de equilíbrio espírito-matéria, foram homens em manvântaras anteriores, muito anteriores. Então, eles passaram dessa condição. Esse é o ponto que nós temos que passar também. Bom, seguindo. Agora eu vou colocar por números, né? Em cima de pontos que são pontos importantes. Então, primeiro ponto importante: tudo é centenário. Tudo é centenário, seja com respeito ao globo, à cadeia planetária, seja com respeito a nós. E há uma interligação entre esses diversos setes, né? Esse mundo centenário. Então, diz a doutrina secreta: tudo no universo metafísico, como no universo físico, é centenário. Atribuem-se, por isso, a cada corpo sideral, a cada planeta, visível ou invisível, 6 corpos companheiros, que é o A, B, C, o E, o F e o G. Os corpos companheiros desse daí embaixo. A evolução da vida se efetua nesses 7 globos, ou corpos, do primeiro ao sétimo, em 7 rondas ou ciclos. Então, a ronda é um ciclo. E dentro de cada globo existe uma rotação também. Também tem um ciclo que abre e que fecha em cada globo. O número diz o Mahatma Kutumi na carta 65. É o único lugar onde tem essa informação, gente. Único. O número não está completamente correto. Ele está falando dos 7 globos, que o Cid pergunta, mas aí ele vai dar uma resposta um pouco diferente. Por quê? Porque eles não tinham permissão para dar o número exatamente correto. Ele vai dar agora. Há 7 globos objetivos e 7 globos subjetivos. Acabo de receber permissão para dar-lhe o número exato. O mundo das causas e os mundos das causas e os mundos dos efeitos. Então, o que ele está insinuando aqui, porque ele não explorou mais com detalhes isso, mas a gente sabe que o mundo dos efeitos é cama louca. Por exemplo, quando nós morremos, a gente, um despregamento, né, de princípios, primeiro, segundo, terceiro princípio ficam aqui na Terra, né? A prana vai para o espaço. O corpo físico e o duplo etérico vão ficar, vão ser queimados, vão ser enterrados, enfim, e vai ter uma dissolução. E o restante da nossa personalidade, junto com o nosso ego espiritual, vai para o mundo dos efeitos. Então, seriam os globos paralelos, esses outros 7 globos, esse mundo dos efeitos. Nessa mesma carta, o Mahatma vai explorar que no Kamaloka existe local para os Mahatmas, os adeptos, quando vão trocar de corpo, eles perderam aquele corpo porque não dá mais. Né? Local para os animais que estão ali, que precisam depois retornar que a reencarnação, o retorno, ele é periódico para todo mundo. Existe o local dos elementais, enfim, e existe o local, então, dos nossos princípios que sobreviveram à morte física. Mas é uma hipótese apenas, né?
Os primeiros, os 7 globos objetivos, têm nossa Terra ocupando o ponto de conversão inferior, está ali no globo D, onde a relação espírito e matéria se equilibra. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. E é passar por ele que significa empreender a evolução prevista para aquele reino nessa Terra. É aqui essa passagem, especificamente para o ser humano, porque a estação final desse Manvantara é nos tornarmos um ser divinizado. Mas não se deu o trabalho, diz o Mahatma Parasimit, de começar a fazer cálculos, mesmo sobre esta base correta, porque você só ficará perplexo. Já que as infinitas ramificações do número 7, o que constitui um dos nossos maiores mistérios, são extremamente interligadas e interdependentes, em relação aos 7 princípios da natureza e do homem. E este número é o único que tenho permissão, por enquanto, para dar a você. Ou seja, o 7, ele se ramifica e ele se interliga com outros 7, ou seja, nossos 7 princípios, se interligam com esses 7 planetas que vão se interligar pelas 7 passagens e vão se interligar com as 7 raças, que são a forma de evoluir dentro de um globo, as 7 raças raízes ou 7 humanidades. Então, voltando, ali é uma explicação, são 7 globos subjetivos para 7 objetivos, então é uma coisa que a gente não sabe com mais detalhes, mas a gente pode levantar hipóteses. Segundo ponto, as cadeias planetárias têm 7 rondas, mas a estabilidade se dá na 4ª ronda e se dá ali no globo D. Observe que esse globo D, que é a nossa Terra, ele funciona como uma base de uma balança. De um lado, A, B e C, os globos A, B e C. Do outro lado, G, F e E. Ali, então, é como se tivesse um prato da balança para um lado, um prato da balança para o outro, e o globo D está sozinho, uma base da balança. Muito bem. O que diz Blavatsky? A Terra, como representante visível dos globos companheiros, aqueles ali, invisíveis e superiores, seus senhores ou princípios, deve existir do mesmo modo que os demais durante 7 rondas. Tá? 7 passagens. Nas 3 primeiras, ela se forma e se consolida. A metáfora melhor, e que a própria Blavatsky dá, é a metáfora do bebê quando está no primeiro mês, né, o feto. Então, no primeiro mês de gravidez, né, aquele feto é aquela gelatina, né, algo transparente. Então, essa é a primeira ronda. Na segunda ronda, aquele feto, toda aquela estrutura se solidifica um pouquinho, né? Aparece os olhinhos, os dedinhos, né? Começa a aparecer, né? No terceiro mês, mais e mais, 4º mês, até que o 7º mês, a criança está completamente formada, né? Então, usando essa metáfora, ela não somente é uma metáfora para as 7 rondas, como as 7 também, os 7 globos. Na quarta o quê? Ronda. Então, passou 3 e agora está na 4ª, parado ali no globo D. Alcança a estabilidade e sua máxima consistência. É o momento que a matéria atingiu o máximo e o espírito o mínimo. Tá? É aqui. Nas 3 últimas, retorna gradualmente à sua primeira forma etérea. Espiritualiza-se, por assim dizer. Que é um dos pontos aqui. Sai do que é etéreo e retorna ao que é espiritual. Assim como uma criança. Quando a criança nasce, aquele ser é inocente. Inocência é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, ele começou inocente, bobinho, né?
sem saber de nada, mas a idade adulta vai trazendo a maturidade e vai trazendo a possibilidade de espiritualização. Então, uma coisa é a inocência, outra coisa é a espiritualidade. O mesmo se dá em relação às cadeias planetárias. Elas começam etéreas e vão para o máximo de materialidade e depois retornam gradualmente. E a gente precisa acompanhar. Esse é o detalhe, né? Então, esse meio, essa metade, é o que é chamado de ponto axial. Ele vai se dar, essa metade, vai se dar na quarta ronda. Ou seja, naquele ponto em que 3 rondas e meia passaram, 3 rondas e meia tem para frente, então está bem no meio, né? Então, a onda ficou no meio, exatamente no meio é o máximo que se encontra de materialidade. O que ocorre aqui, então? Está ali parado na quarta ronda, o equilíbrio entre o espírito e matéria. Quando isso aconteceu? Aconteceu na quarta raça, quarta subraça, que foi a civilização Atlântica. Mas antes nós tivemos a mente. A mente foi instalada na terceira raça. Então ficou um período inteiro completo, fazendo ajustes. E o último ajuste se deu aqui na civilização Atlântica. O ajuste psíquico, o ajuste físico, tudo que o ser humano precisava em termos de equipamento para vencer a materialidade e buscar o espírito, para poder sair lá na frente, sair como um ser divinizado. Então aqui teve uma série de problemas. Mas não preciso dizer que não teve problemas, muitos problemas, mas foi aqui e a partir daí, então, a gente tem a possibilidade de escolha de forma livre, a nossa mente está perfeitamente em condições de ser manuseada por nós mesmos, como uma argila que recebe a quantidade de água e pode ser manuseada, só que quem tem que manusear somos nós e não os outros, e isso é um ponto importante. Trabalhar com a nossa mente. Humanas é nós é que vamos chegar lá no final e entregar, né, e dizer aquilo que já era divino. Isso não é muito fácil, nada fácil. Mais um ponto, terceiro ponto, a correspondência entre princípios e as divisões planetárias. Esse é o diagrama que está na doutrina secreta. Como era tudo que eles podiam fazer na época, né, 1888, eu dei uma arrumadinha para a gente dar uma melhorada, né, no entendimento. Vamos relembrar os princípios humanos? Atma e Budi é a mônada peregrina, que quando chega no reino humano, vai receber manas, a mente, que vai ser despertada lá na terceira raça raiz. Manas tem 2 aspectos, o superior e o inferior. Chamam também de mente, chamam de mente concreta, manas inferior, chamam de mente abstrata, mana superior, tem muitos nomes. Eu não gosto. Eu não gosto de mente abstrata porque não faz jus ao tamanho e à complexidade e ao instrumento divino que nos der. Não faz jus, né? Então, eu prefiro ficar com manas, porque manas, inclusive, aqueles seres que vieram nos ajudar, eles são manasas, né? O seu nome está relacionado ao próprio termo da nossa mente, né? Manas, que significa o pensador. O pensador. É através desse equipamento específico que nós somos capazes de ponderar, analisar. O meu gatinho está ali preso para não vir aqui incomodar vocês,
Se ele apanhou quando era novinho dos outros gatos, ele não é capaz de chegar na idade adulta e dizer: nossa, mas que coisa chata, eu apanhei tanto, eu não vou bater nos outros porque eu apanhei demais. Ele não é capaz, porque ele não tem manas. O meu gatinho tem Atma Buddhi, porque a mona da peregrina está lá, está nele, mas ele não tem manas para poder desenvolver o raciocínio e conduzir esse raciocínio rumo à empatia, à bondade, à generosidade, a várias outras coisas importantes. Aí temos o princípio câmico, que é o quarto, que eu também não gosto quando definem como a sede dos desejos e da ambição. É verdade, mas não é só isso. Cama é muito mais do que isso. Não é à toa que ele está ali compondo 7 princípios. Aí chegamos aos 3 princípios que estão ligados ao planeta, né? Ao planeta Terra, a Terra, e que quando a gente morre, ficam por aqui. Prana não, que prana é a vitalidade, né? O corpo duplo, o corpo etérico e o corpo físico. Vamos olhar agora de uma outra maneira, que é de acordo com o que a doutrina coloca. Além disso, nós temos uma série de princípios que são upads, ou seja, são veículos. Então, Buddha, ele é veículo do espírito, de Atma. É aquele cálice, né? Aquele cálice que recebe a luz. É o cálice do grau, né? Carne, né? O vinho, que é a carne, o espírito, a mente do Cristo, né? Do Logos. Então, Budi é essa taça, ele é que recebe Atman. E nosso humano superior, a nossa mente superior, vai se ligar a ele, a Budi, e formar com ele o corpo, um ego divino, o ego verdadeiro, o ego nosso. É esse ego que reencarna. É esse ego que vai para o Devachan, em estado de Devachan. Mas os outros existem para nos dar suporte, mas vai chegar um tempo que, inclusive, Kama terá que ser trazido para Budi. Então, vamos lá. Manas inferior que vai rodopiar ao redor de Kama, porque Kama é que vai dizer: escuta, tu precisa comer, tu precisa de comida, tu precisa de uma moradia, tu precisa estudar. E a mente inferior vai produzir essa saída. Né? Então, se precisa comer, então eu vou lá na geladeira ver se eu encontro alguma coisa para comer. Mas a própria geladeira foi Kama que disse: vai lá e compra a geladeira, minha filha. Não vai fazer esse sufoco. Então, Kama se responsabiliza pela nossa sobrevivência. E mais do que isso, ela é o PAD da mente, ela é o veículo que sustenta a mente. Por isso, um dia, ela terá que ser trazida para dentro de Budi. O nosso quinto princípio, que é prana, né, a vitalidade, quem segura a prana? Quem que segura a prana? O nosso duplo etérico, o PAD da vida. E o corpo físico é, finalmente, aquele que sustenta todos os princípios. Então, o PAD é os veículos. Então, vamos ver agora o que Blavatsky quis dizer com essa correspondência dos planetas com isso. Você quer essa imagem é muito bem trabalhada lá no Idílio do Lótus Branco, que fala, né, sobre a Dama, né? A Dama é Atman, e a própria Dama está sobre as flores, as pétalas do lótus. As pétalas do lótus, então, funciona como um pad para segurar aquela vida. Essa é a ideia do pad, que vem descendo os planos. Então, vamos lá, a mesma coisa, né? Então, como é que ele funciona? O espírito, primeiro lá o princípio, aí vem o pad do espírito.
há uma relação, então, entre eles. Um segura o outro. A mente e o PAD da mente, que se correlaciona com ela. Aí a vida e o PAD da vida. Então, olha só que interessante: espírito, mente e vida. E o resto são os veículos, o que segura o espírito, o que segura a mente e o que segura a vida. Permite essa vida não esvair. E embaixo de todos, o PAD de todos, que é o corpo físico. Ah, que interessante essa abordagem, né? É uma abordagem. E essa abordagem ocorre com relação aos planetas também, as divisões planetárias. Então, vamos lá, isso é os nossos princípios. Então, vamos lá. Em relação aos globos, o A é o PAD do G, o B é o PAD do F, e o C é o PAD do E, e o globo D é o PAD de todos. Nesse movimento que desce para a matéria, por isso os PADs são importantes, né? Porque vai descendo de plano em plano. Observe qual que é o plano de cada um. E depois, quando ascende para o espírito. E aí nós temos a divisão dos planos. A e G está no quarto plano, como o PAD do espírito e o próprio espírito também está ali, o plano dele. O B e o F no plano, no terceiro plano, no quarto, quinto plano. O PAD da mente, a mente, ele habita ali aquele plano. E o PAD da vida e a vida é o outro plano, segundo plano. E o último é o PAD de todos, é o plano físico. Então a gente se correlaciona o tempo inteiro com os demais planos, embora a gente não esteja naqueles globos ali. Mas há uma interligação desses princípios com todos os globos da nossa cadeia planetária. Um detalhe importante de dizer é que cada cadeia planetária tem a sua natureza e os seus habitantes precisam de formas e organismos, ou seja, de UPADs, que se relacionem, que se harmonizem com a natureza dessa cadeia planetária. Então, aquela ideia que de vez em quando alguém tem que, vamos descobrir vida em outro lugar, porque se arrebentarem com a Terra, a gente muda de lugar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a natureza do planeta precisa estar em harmonia com a natureza dos princípios humanos. E aqui está a relação. E vale o contrário também. O sujeito que lá é de Sírios, ele não teria condições de ter a vida adequada aqui. Isso não significa que seres de planos superiores, especialmente daquele triângulo que a gente não viu, os outros habitantes daqueles 3 planos superiores, não venham nos ajudar. Eles vieram, estão vindo e continuarão vindo. Mas é diferente de um ser material, né? Então, o correto da gente, seria o correto, né, da gente desenhar isso aqui, seria assim, com essa forma aspiralada. Então, primeiro a ronda, então completa essa espiral de desenvolvimento, na segunda sobe um pouquinho, na terceira sobe mais um pouquinho, na quarta até chegar na sétima, e é por isso que na sétima ronda vai ter que sair seres celestiais desse ambiente aqui, né? Porque não é possível. Quarto ponto. A humanidade de uma cadeia planetária só se desenvolve na quarta ronda, que é onde nós estamos, tá? Por isso que a gente está em franco desenvolvimento. Sua humanidade só se desenvolve plenamente na quarta ronda, que é a nossa ronda atual, e no quarto globo. Até este quarto ciclo de vida, se dá essa construção aqui está dura, né? Dá-se-lhe tal nome de humanidade unicamente por falta de outro melhor. Sabe aquela história do cachorro que caiu do caminhão de mudança? Pois é, somos nós, até esse período aqui. A gente não era mais mônada peregrina no mundo animal,
Só que nós não éramos ainda humanidade. Por quê? Porque a gente não tinha mente. Nós éramos gelatinosos e a gente estava se desenvolvendo para chegar no ponto da instalação da mente. Então, até esse ponto se dá o nome de humanidade, porque não tem outro nome. Assim como a lagarta se converte em crisálida e esta em borboleta, diz Blavatsky, ali, as fases, né? Assim o homem, ou melhor, o que mais tarde vem a ser o homem, passa através de todas as formas e reinos durante a primeira ronda, através de todas as formas humanas durante as duas rondas seguintes, até que finalmente na quarta ronda ele se desperta, né, como um ser humano nessa transformação, nessa quarta ronda. Quinto ponto, o desenvolvimento, então, a evolução, ela vai ocorrer do etéreo para o espiritual. O que diz Blavatsky? Cada um dos ciclos de vida no globo, na nossa Terra, está lá, ó, nossa Terra, é composto de 7 raças raízes. Então, 7 raças raízes é dentro do globo. Tá? Então, nós estamos na quarta passagem, né, na quarta ronda, no quarto globo. Então, nós estamos dentro de um ciclo planetário. E dentro deste ciclo planetário, nós vamos ter um ciclo humano, dividido em 7 raças raízes. Elas começam com o etéreo e terminam com o espiritual. E aqui vem a parte talvez mais importante. Na linha dupla de evolução física e moral, desde o começo da ronda terrestre até o seu final. Esse é um ponto fundamental, e eu vou dedicar, assim, a última parte nossa, lá 8/8, para essa questão aqui, a questão dessa dupla evolução, a evolução do ser humano, o que é que ele precisa fazer com a sua, consigo mesmo, e que hoje está muito desviado. Hoje se acredita que estar num lugar, uma igreja, um credo, batizado ou outras condições semelhantes seria suficiente. Não é. Nós precisamos nos adequar. A natureza faz a sua parte. Agora a gente vai fazer a nossa parte, que é o desenvolvimento moral, né, entre outros, né? Até que a gente chegue ao ponto, aquele ponto que precisamos chegar. Aqui ela dá uma explicação. Uma é uma ronda planetária, que é as 7 rondas, etc., etc., do globo A até o G, papapá. E outra é a ronda do globo, ou seja, dentro do nosso globo existe um circuito também, e esse circuito das 7 raças raízes, mas 7 raças raízes é do ponto de vista humano, mas o animal também está evoluindo. As plantas também estão evoluindo nessa dupla evolução física aqui. É bastante diferente, a gente nota que é diferente, um cachorro, por exemplo, de um mosquito. Ambos têm Atma Buddhi. A mônada peregrina está em ambos. Mas por que o cachorro é inteligente, atende comandos, mas não é capaz de alguns raciocínios? Porque ele também está num plano evolutivo. Né? O próximo degrau, ele vai conseguir mais um pouco. Diz o Mahatma que ao final da 7ª ronda, alguns animais, ou seja, mamíferos especificamente, terminarão como seres inteligentes, muito inteligentes. Então, do etéreo para o espiritual dentro dessa sequência espiralada. Sexto ponto. Cada planeta do sistema solar tem sua própria cadeia planetária. Por que ela colocou isso? Essa parte aqui está inserida assim bruscamente, ela abre assim uma digressão e tem um texto longo, depois esse texto abre globos e mônadas.
tá? Porque globos e mônadas têm um desenvolvimento interligado. Por que ela abre? Porque o Sinet estava recebendo, através das cartas, instruções dos Mahatmas para ele ajudar, para ele escrever livros e ajudar, artigos, né? Era uma luta naquela época, né? Então, ele escreveu o primeiro livro. Adivinhem quem era o revisor do Sinet? O próprio Mahatma. É muita folga, né? É demais, né? Ter o Mahatma como seu revisor. Mas quando ele foi publicar o outro livro, ou alguns artigos também, ele resolveu que não precisava do revisor e publicou com uma série de erros. Então, Mahatma falou para Blavatsky incluir esse conceito e logo na doutrina. Ficou aquilo lá encaixado. O Sinet nunca perdoou a Blavatsky. Nunca perdoou. E é esse ponto aqui, é um dos pontos fundamentais, tá? Do erro dele. Tal como foi claramente afirmado em uma das numerosas cartas do professor, entre aspas, do senhor Sinet, que é Mahatma, né? Existem aspas agora para o Mahatma. Existem outras e inumeráveis cadeias manvantáricas de globos que abrigam seres inteligentes, tanto em nosso sistema solar como fora dele. Ou seja, não é só a Terra que tem uma humanidade em desenvolvimento. No nosso sistema solar existem outras humanidades que estão em desenvolvimento. E fora do nosso sistema solar também. Tá? Existem outras. Porém, nem Marte, nem Mercúrio pertencem à nossa cadeia planetária. E esse é o ponto. Assim como os outros planetas, eles são unidades setenárias na grande hoste de cadeias do nosso sistema. E todos são tão visíveis quanto os seus globos superiores são invisíveis. Ou seja, Marte também tem ali o seu globo. O que nós enxergamos? O globo D, o globo físico. Ah, mas lá não tem nenhuma humanidade. É porque a humanidade, se eles tiverem humanidade, é porque a humanidade deles não está no globo D, está em outro globo. Né? É simplesmente assim. Tá? Então, vamos deixar claro o que ela colocou aqui. Nós temos aqui a cadeia planetária então, da Terra. A Terra visível, aquela que está lá no espaço sideral, como o terceiro planeta depois do Sol, tem essa cadeia planetária. Mercúrio, do globo D, aquele que está ali na nossa cadeia planetária, é o globo D de Mercúrio. Ele tem a sua própria cadeia planetária. O mesmo ocorre com Marte. O Marte, o globo que está ali no céu, lá nessa, arrumadinho aqui nessa configuração, é o globo D, o físico. Ele tem outros 6 globos nos planos que ninguém consegue enxergar. O mesmo ocorre com Vênus. Esse é o globo. E Júpiter, a mesmíssima coisa, o globo D de Júpiter. Saturno, o que não quer enxergar, visto pelos Hubble e pelo James Webb, é o globo D. Os demais globos, aqueles 6, não são visíveis para nós, e nem das outras. Cada um é uma unidade, cada um tem o seu. E as humanidades não estão, o próprio globo, ao iniciar a cadeia planetária da Terra, não iniciou todas as cadeias planetárias, não. Sabemos que Vênus está na 7ª ronda. 7ª ronda, ou seja, a Vênus vai acabar e nós ainda vamos estar ainda no meio da história. Então, não existe essa linearidade entre o início e o final da vida de todos de uma cadeia planetária e da sua humanidade. Tá? Isso aqui bem entendido, porque esse aqui é um dos pontos fundamentais e exigiu que fosse colocado no meio da doutrina, fugindo completamente da estrutura das instâncias, né? Ali essa explicação.
Então, olha lá, olha, nossa cadeia planetária é assim, quarto plano, quinto, sexto, ali está a Terra, no sétimo, ali está Vênus, olha lá, visível, ali está Marte, e ali estão todos os outros que são físicos no nosso mundo, captado pelo James Webb, ou captado pelo Hubble, todas aquelas maravilhas que eles estão pegando agora, né? Que são esse mundo físico. Se tem humanidade e a humanidade não está visível, é porque está em outro globo ou não tem humanidade naquela cadeia planetária. Sétimo ponto. E aí a gente chega no nosso há dias e noites e filhos antes da morte. Como é que funciona isso? Disse ainda que as cadeias, diz Blavatsky, né? Que as cadeias planetárias têm os seus dias e as suas noites, isto é, períodos de atividade ou vida, períodos de inércia ou morte. É a mesma metáfora do nosso dia e da nossa noite. Durante o dia, lá a gente trabalha, etc., coisa e tal. Durante a noite, nós vamos dormir. A nossa consciência, ela meio que apaga para aquela consciência da atividade, ela não é a mesma, né? Há outra estrutura para a nossa consciência durante o período de inatividade. E o mesmo se dá com todo o universo, que se comportam no céu como os homens na Terra. Então, as cadeias planetárias também têm seus dias e as suas noites. Bom, quem engendra as cadeias planetárias? Elas engendram cadeias semelhantes, elas envelhecem e se extinguem fisicamente, sobrevindo nos seus filhos, na sua progenie, os seus princípios espirituais. Como é que isso funciona? Vamos imaginar o Manvantara planetário da Lua. Então, como é que era lá o Manvantara? Igualzinho a nossa mesma cadeia planetária, tá? Mesmíssima. Primeira ronda. O que acontece com o globo A? A vida está no globo A. Quando a vida passa para o globo B, o globo A vai ficar inativo, né? Inativo, mas ele não morre, porque ele vai na segunda ronda, ele vai receber o impulso da vida de novo. E o mesmo ocorre com todos os globos. Segunda ronda, terceira ronda, quarta ronda, quinta, só muda na sétima ronda. O que vai acontecer na sétima ronda? Quando a vida sair do globo A para o globo B, o globo A não vai mais dormir, ele vai morrer. Mas antes que ele morra, ele vai transferir os seus princípios espirituais, o espírito do globo A vai ser transferido, vai sair dele, do mesmo jeito que a gente quando morre, desmembra, sai do corpo físico, a gente sai, então nossos princípios espirituais sobrevivem e vão, uma vez, depois que passar um tempo, quando chegar na hora da reencarnação, eles vão então ser transferidos para um novo corpo. Não é assim que funciona? A mesma coisa com o Manvantara planetário, que especificamente da Lua, tá? Então, um a um, então vai ser transferido para aquela famosa matriz. Vamos lembrar daquela matriz? Aquele local de matéria indiferenciada que precisa da informação do espírito para gerar um mundo ou uma pessoa? Então, para lá que ele vai transferir. A lá vai surgir esse centro Laia chamado, aquela matriz que nós trabalhamos com isso nas nossas quartas anteriores. Então, quando a todas, um por um, então transferiu o A, transferiu para ali, não que fica essa bolinha, tá? Isso é só uma representação, tá? Esse é um conjunto de matéria indiferenciada que recebe essa informação. Aí o globo A morre. Morre. E assim sucessivamente, globo por globo, na sétima ronda, até que toda a cadeia
entra em pralaya. Toda cadeia termina, mas os seus princípios espirituais estão ali informando para que uma nova cadeia planetária exista. Então, dali surge uma outra cadeia planetária. Por isso, filhos antes da morte. Há dias e noites e filhos antes da morte. E adivinha qual foi a cadeia planetária que surgiu como decorrência dos princípios espirituais do Manvantara da Lua? Isso mesmo, o Manvantara planetário da Terra. Nós somos filhos da Lua. Mas esse planeta físico que a gente vê é o globo de já um corpo morto. Ele não é diferente de Marte, de Mercúrio, que não são corpos mortos. Continuando aqui, duas informações imprescindíveis. A dissolução planetária, ou pralaya, aproxima-se. É aquela sétima ronda. A sua hora soou. Deve transferir sua vida e energia para outro planeta. Então, vamos lembrar daquelas bolinhas da direita? Espírito, mente e vida. Né? Então, aquilo que dá, né, a vida, aquilo que dá energia, é preservado. Tudo isso é preservado e é transferido. Cada uma das cadeias de mundo é o produto e a criação de outra, inferior e morta. É a sua reencarnação, digamos assim. Isso nos coloca diante de uma realidade. Vamos ver essa realidade qual que é. Vamos pegar aqui de novo a Lua. Eu estou repetindo ali esse trecho, né? A sua reencarnação, digamos assim. Eu estou avançando um bocadinho para a gente encerrar aqui, mas vai dar tempo de alguma pergunta, tá? Sua encarnação, digamos assim. Então, a anterior é inferior e morreu. Quando aparece uma nova cadeia planetária, que é a filha, só vai aparecer quando a mãe já tiver morrido. Então, aqui é a Lua, inferior à da Terra. Aí ela gera a Lua, a Terra, que é filha da Lua. Portanto, a Terra, quando ela morrer, vai gerar uma outra cadeia planetária, vamos chamar de X, filha da Terra. E, por sua vez, o X vai gerar uma outra cadeia, vamos chamar de Y. Então, a ascensão é sempre nesse sentido, sempre superior. Esse é, então, o que ela está colocando aqui como a evolução das cadeias planetárias. Cada mundo surge de um outro mundo inferior e morto. Muito bem. E as mônadas? As mônadas são as mesmas? Elas vão ser produzidas a partir da anterior? Uhum. Olha só. É informado que a cadeia planetária da Lua, os seres humanos que estiveram lá, que terminaram e conseguiram se transformar em senhores, né, celestes, senhores avançados, espiritualmente avançados, eles chegam aqui na Terra para nos ajudar. E aí Blavatsky diz, esse é um ponto que a gente está lá na doutrina secreta, né, em que ela coloca que nós, seres humanos, um dia estaremos na posição deles na próxima cadeia planetária. E que a gente também vai ficar bem chateado de, nós vamos ter que encarnar nesses corpos, mas esses corpos são muito ruins, a gente vai ter que entrar neles? Pois é. Essa é a regra do jogo, essa é a regra, tá? E assim vai sucessivamente. Em que ponto nós estamos? Não sabemos. Não sabemos em termos de Mahamanvantara em que ponto estamos. Mas os mundos se sucedem. As noites, aquilo que a gente já tinha trabalhado sobre o dia e a noite, é a mesma coisa. Então, para lá de cada globo, é quando a vida saiu de um globo, foi para outro, ele entra em obscurecimento. Mais uma palavra combinada consciente. Obscurecimento. Quando chega no sétimo, na sétima vez, aí ele morre. Não tem jeito. Então, ali, fechou. E assim sucessivamente, todos.
A onda da vida vai adiante e o globo vai entrando em obscurecimento. Digamos que aqui acabou a primeira ronda. Aí, entre o globo G e o retorno, existe um pequeno descanso também, chamado pequeno pralaya. E quando, no sétima volta, tudo se fecha, nós temos o pralaya planetário, quando termina as 7 rondas. Tá? E aí nós temos no sistema solar, por exemplo, né, aqui nós pegamos um qualquer, a Terra está ali do lado, digamos que feche, vai gerar um outro planeta, ou não, porque a gente não sabe onde é que nós estamos, né? Mas quando todo o sistema solar fechar, aí nós temos o pralaya solar, quando a vida em todos os planetas do sistema solar chega ao fim. E quando a vida fecha no universo inteiro, nós temos o Mahapralaya, o Pralaya Universal, o Dharma Pralaya. E aqui as nossas apresentações começaram com o fim de um Mahapralaya, aquela chamada noite do universo, né? A 7ª vibração da 7ª eternidade. Então é aqui que se dá, depois que tudo fechou no mundo passado. E agora vai iniciar, e aí recomeça tudo outra vez. Nosso nono ponto e último. Para ver outros planos de existência, é preciso transferir a consciência física e psíquica. Nós, seres humanos normais, não somos capazes. Fica claro por que razão nós não poderíamos perceber, nem sequer com o uso dos melhores telescópios terrestres, aquilo que está fora do nosso mundo material. Não só são capazes de falar com autoridade de tais assuntos aqueles a quem chamamos de adeptos, que sabem como dirigir a sua visão mental e transferir para outros planos de existência a sua consciência. Temos aqui um conceito de adeptos. Quem é o adepto? Aquele que consegue dirigir sua visão mental e transferir para outros planos de existência a sua consciência. Mas os Mahatmas, que conhecemos, né, eles só conseguem ir até o 4º plano. Eles não conseguem ir naqueles 3 planos superiores. Mas o Buda consegue. Tanto física como psiquicamente. E eles dizem claramente. Então, nessa última tela é um recado dos adeptos sobre como ir para os planos superiores. Vamos ver o que é que ele disse. Viva a sua vida de forma necessária para a aquisição deste conhecimento e destes poderes. E a sabedoria virá naturalmente até você. Ele está se referindo àquele desenvolvimento moral, lá daquela evolução dupla, física e moral. Ele está se referindo a essa evolução. Viva a sua vida de forma a adquirir conhecimento, adquirir esses poderes sem perigo. E perigo é quando o desenvolvimento moral não acompanha. Desenvolvimento moral junto com esse conhecimento e com esse poder significa sabedoria. Quando for capaz de sintonizar a sua consciência com cada uma das 7 cordas da consciência universal, olha as cordas aqui, né? Então, existe a teoria das cordas, né? Quando for capaz de sintonizar a sua consciência com cada uma das 7 cordas da consciência universal, as cordas que atravessam a caixa sonora do cosmos e vibram de eternidade em eternidade, quando tiver estudado completamente a música das esferas, porque é uma caixa sonora, então você precisa estudar a música das esferas, né? Quando tiver feito tudo isso, só então você terá completa liberdade para compartilhar seu conhecimento com aqueles em quem é seguro confiar. Por isso que eles levantaram só um pedacinho do véu para nós, só um pouquinho, só para a gente se aprumar, né? E dar continuidade. Até lá, seja prudente.
Não transmita à nossa geração atual as grandes verdades que são herança das raças futuras. Não tente desvelar o segredo do ser e do não ser a quem é incapaz de ver o significado oculto do heptacórdio de Apolo. Apolo é o Sol, é o representante místico, né, do Sol. Não só o nosso Sol físico, mas o Sol central, o Sol espiritual. Ele que tem uma lira, né? A lira do Deus radiante, em cada uma das cujas 7 cordas vivem o espírito, a alma e o corpo astral do cosmos, do qual só a concha externa caiu agora nas mãos da ciência moderna. Então, para chegarmos a esse ponto, a gente precisa de conhecimento, mas precisa de desenvolvimento moral, para que a sabedoria chegue e a gente possa sintonizar a nossa consciência, estudar as músicas das esferas e aí, como eles, encontrar o espírito, a alma e o corpo astral do cosmos. E aí a gente encerra o nosso de hoje. Aqui tem um breve resumo, mas eu não vou colocar esse resumo hoje, não, gente, tá? Vou deixar para o comecinho da próxima, né? Resumo do que a gente viu hoje. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, a gente 5 minutinhos. Ô, Graça, Fala, me querida. pediram na live passada para que você falasse uns 3 minutinhos sobre o Devachan. O Devachan, Sim, uns 3 minutinhos, bah, mas esse é um assunto que extrapola muito 3 minutinhos. vamos botar 5, pronto. Socorro. Então, deixa eu pelo menos ir lá nos nossos princípios, né? Porque sem os princípios aqui bem na cabeça fica difícil, né? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, peraí. Opa, fazendo besteira aqui. Aqui, entrou? Entrou, né? Sim, Tá. Então, os nossos princípios. Vamos lá? Vamos recapitular aqui rapidinho. Tá. Aqui, pronto. Esse é o conjunto. Quando a gente morre, nós vamos. Bom, primeiro a gente tem que falar da vida, né? O que nós temos que fazer da vida para a gente ter direito ao Devachan? Nós precisamos que o terceiro princípio ali, que aqui está invertido, né? Vocês viram que está invertido? Que o primeiro Atma, segundo Budi, é a categorização esotérica. E aquele contrário ali, sendo o sétimo, o primeiro, é a semi-esotérica. Mas isso não interessa, né? A gente tem mais afinidade com aquele 7, ali do ladinho ali, 7, sexto e quinto, né? Mas o princípio manásico superior é o que vai nos dar direito ao Devachan. É aquele famosa frase que a morte depende da vida. Então, se em vida essa mente superior produziu coisas em vida, ela tem direito ao Devachan. Porque o que é o Devachan? Devachan é um estado de bem-aventurança onde todas as realizações nobres serão atingidas, onde tudo que se amou verdadeiramente na vida vai ser revivido. Então é preciso que se tenha, só para citar duas coisas, que se tenha aspirações nobres e que se tenha amores vividos de forma espiritual também, principalmente, né? Para poder reviver. Então, um ato de altruísmo, tudo que é altruísta, tudo pertence ao mundo de mana superior, em relação com o Budi, né? Porque aqui ela está formando um ego, o ego espiritual, que é o ego que vai para o Devachan. Então, tudo que tem que nos preocupar na vida
é realmente a vida, e não o Devakan. Por quê? Porque o Devakan depende da vida que nós levamos. Então, uma vida dedicada só a coisas físicas, a comprar apartamento, observa como a nossa vida moderna nos leva para isso, né? Ou tá buscando uma promoção, uma situação profissional, comprar o carro, atualizar o modelo do carro, comprar um apartamento, atualizar a localização do apartamento, etc, etc, etc. Isso tudo é produção de cama-manas. Apartamentos são importantes? São, porque a gente precisa de ter uma moradia. Mas aí é que está a grande armadilha que o Mahatma coloca, né? Se a gente abrir mão de tudo isso que a sociedade moderna coloca para nós, a gente é considerado um pária da sociedade. Mas a gente tem que passar por essa fase. E para sobreviver na Terra, nós temos prana, corpo duplo e o físico. Então, o Devakan é um estado de bem-aventurança para quem produziu em vida coisas nobres, coisas sagradas, coisas altruístas. Então, essa é a vida no Devakan. É um estado. Imaginemos que a gente vá dormir e tem um sono bom, aquele sono fantástico, maravilhoso. É como esse sonho. Só que é um sonho 100 vezes mais nítido e sem nenhuma aflição. Absolutamente nada. Porque a gente ama aqui na Terra, mesmo amores, como por exemplo de mãe com filho, né? É um amor espiritual? É, mas vem recheado de aflição. É o neném que ficou na UTI, é aquela, ai meu Deus, como será o dia de amanhã? Será que sai da UTI? Aí depois vai ter uma gripe, vai ter eu não sei o quê. É recheado de aflição. Essas aflições são retiradas. E o Devakan é vivido de uma forma pura, mas não deixa de ser, como Blavatsky coloca, os Mahatmas colocam, um estado egoísta. Tanto que eles, Mahatmas, eles renunciam ao Devakan para que a energia que seria gasto no Devakan seja redirecionada. Então, o que é, em suma, o Devakan? É os efeitos kármicos de uma vida vivida de forma altruísta. É a retribuição do karma bom, é vivido no Devakan. Quanto tempo vai ser? Depende do karma da pessoa, do karma bom, né? Depende do karma. Vai viver, uma pessoa muito altruísta, vai viver 10 mil anos, né? Que ele tá sonhando, se comprazendo com tudo que ele amou. Ah, não tem, só tem uma coisinha? Tá bom, ele vai, vive ali e depois volta. Fecharmos com uma prece em agradecimento. Ó vida oculta que vibra em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros.